Internacionalistas do mundo, univos! Aqui é a Victoria e este é mais um episódio do Pod RI, seu podcast oficial de relações internacionais. Hoje estou aqui com os meus amigos Bianca e Bruno para falar de um assunto que ultrapassa as fronteiras desse planeta. Digam olá! Olá pessoal, aqui é a Bianca, espero que estejam todos bem e super animados como eu para esse episódio. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Bruno. Espero que vocês gostem de mais um episódio. Isso aí, e hoje nós vamos bater um papo super legal com o professor Dr. Olavo Bisso sobre a corrida espacial no século XXI. Professor, o espaço é todo seu para falar um pouco sobre o senhor, sua trajetória e o que mais te interessa. Ótimo, Victoria. Obrigado. Oi para todos que estão participando e ouvindo o nosso webcast. Dá um oi novamente para a Bianca, para o Bruno, para a Stephanie também. Agradeço mais uma vez o convite para participar desse podcast e para discutir e falar sobre o tema que eu me especializei, que é Direito e Política Espacial. Eu sou professor de Direito Internacional aqui na Universidade Católica de Santos há quase 10 anos e também sou advogado e consultor em Direito Espacial. Toda a minha trajetória acadêmica foi nesse tema, na Universidade de São Paulo, na USP, lá no Largo São Francisco, onde eu fiz a graduação, o mestrado, doutorado e o pós-doutorado também sobre direito espacial. E hoje eu trabalho também como membro da diretoria do International Institute of Space Law, que é uma das principais organizações não governamentais acadêmicas da área, e até recentemente trabalhando também como vice-presidente do Hague International Space Resources Governance Working Group, um grupo de trabalho internacional, multilateral, para discutir regras relativas à exploração de recursos espaciais. Do ponto de vista profissional, também eu queria destacar que há mais de 10 anos eu tenho participado de delegações brasileiras perante o Comitê das Nações Unidas para Usos Pacífico do Espaço, uma experiência profissional enriquecedora que acabou trazendo um impacto muito grande também nas minhas atividades acadêmicas e profissionais. E internacionalizou, de modo geral, a minha carreira. Hoje eu sou professor convidado também na Universidade de Leiden, na Holanda, e na Universidade Nova de Lisboa, além de participar e apresentar palestras em todo o mundo. Eu fico realmente muito feliz de ter essa oportunidade de trazer para vocês um pouco mais sobre essa minha área de especialização, em que eu já reservei mais de 20 anos da minha vida, discutindo não só as regras de conduta aplicáveis a atividades espaciais, mas também todo o impacto político dessas atividades no cenário internacional e também nacional. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, professor, para a gente começar o nosso debate de hoje, eu queria pedir para o senhor explicar um pouco para a gente o que caracteriza o direito do espaço e como os estados e os outros organismos internacionais lidam com ele hoje. Ótimo, bom, Bianca. Bem, primeiro a gente pode trazer uma definição geral do que seria o direito espacial. O direito espacial, ele contempla normas de contra atividades humanas no ou relacionadas ao espaço. O que é interessante levar em consideração é um fato. Hoje em dia, o mundo moderno depende da tecnologia espacial. Ou seja, a tecnologia espacial acaba sendo reconhecida por nações do planeta todo como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e político. E isso acaba gerando um mercado vibrante, um mercado em pleno crescimento. Cada um de nós dependemos dessa infraestrutura no nosso dia a dia. No momento que nós estamos gravando essa live, esse podcast, de maneira direta e indireta, nós estamos utilizando telecomunicação, que é aperfeiçoada e viabilizada por satélites em órbita. Também no momento que nós vamos verificar a previsão do tempo no fim de semana, nós vamos recorrer a dados satelitais. Quando não queremos nos perder numa grande cidade e recorremos ao GPS em vários programas, the Waze, que seja, nós estamos recorrendo também a essa tecnologia espacial. O interessante é verificar que também para os países essa tecnologia é extremamente valiosa, ou seja, vamos pensar na situação do Brasil, um país de dimensões continentais. A tecnologia satelital permite a intercomunicação dentro do país e também para o exterior. O Brasil também precisa de dados importantes para uma série de atividades econômicas que podem ser obtidos por meio de objetos no espaço. Por exemplo, informações cruciais sobre urbanismo, agropecuária, extração de recursos naturais, proteção do meio ambiente. Tudo isso pode ser aperfeiçoado e viabilizado pela tecnologia espacial, sem contar na questão da própria defesa nacional
e proteção das fronteiras. Esse fato demonstra que, para o Brasil, como para outros países, a tecnologia espacial hoje se tornou fundamental para o seu desenvolvimento. E daí trazendo uma demanda muito grande para adquirir essa tecnologia e, ao mesmo tempo, para obter os dados para essa tecnologia. Mas aqui nós temos um grande desafio, porque essa infraestrutura espacial está girando ao redor do planeta a grande velocidade. Em órbita baixa, que é a mais utilizada nos dias de hoje, nós temos uma série de objetos espaciais girando a 28.800 km por hora, dando então uma volta em torno do planeta a cada 90 minutos, viajando 10 vezes mais rápido que uma bala de fuzil, mas com pouco ou nenhum controle a partir da Terra. Girando então em extrema velocidade, dividindo espaço com outros objetos funcionais e também com dejetos de missões anteriores, os chamados detritos espaciais. Essa infraestrutura em eterno movimento é crucial para a vida moderna, o que acaba gerando uma pressão e um interesse muito grande da iniciativa privada, que cada vez mais ocupa espaço não só na fabricação de satélites, mas também na sua operação. O ponto interessante de levar em consideração, quando nós falamos do espaço, é reconhecer que ele constitui um chamado território internacional, ou seja, que está além das fronteiras nacionais. É um espaço, um domínio a que todas as nações têm direito de acesso, mas em relação a qual nenhum Estado pode se apropriar soberanamente. Ou seja, os Estados têm soberania sobre seu território, inclusive sobre seu espaço aéreo, mas não podem exercer soberania sobre o espaço exterior. Então, de que maneira a gente pode coordenar a exploração do espaço para essas diversas atividades que são fundamentais para os dias de hoje? Nós vamos precisar de cooperação internacional e de uma melhor coordenação dessas atividades, de maneira que seja possível garantir que ele seja explorado e utilizado em benefício de todos. E aí que entra a importância da diplomacia para o desenvolvimento do direito espacial. Porque, na medida que a gente reconhece o espaço como um domínio em relação ao qual nenhum Estado pode exercer soberania, não pode anexar, por exemplo, uma órbita ou uma posição num corpo celeste, é necessário que a comunidade internacional atue em concerto para determinar quais são as condutas desejáveis e indesejáveis no espaço exterior. E essas condutas é que compõem o que nós chamamos de direito espacial. Professor, achei muito boa essa explicação, sério. E a gente não costuma ter esse foco muito no direito espacial, nas RI, a gente costuma focar mais em coisas mundanas, assim. E pensando já nesse sentido, a gente queria saber se tem como fazer algum paralelo com as discussões que a gente tem hoje dos direitos do espaço, assim, com as discussões que tinham na exploração marítima, assim, com vários tratados, coisas novas que ninguém conhecia direito, sabe? É interessante, Bruno. Realmente, paralelos sempre são possíveis, mas é interessante a gente entender que é um cenário bastante diferente. E deixando bem claro que hoje o marco legal do direito espacial, ele nasce dessa convergência de opiniões e desse trabalho multilateral, principalmente no âmbito das Nações Unidas. Eu mencionei na minha introdução o fato de que já há mais de 10 anos eu participo de delegações brasileiras perante o Comitê das Nações Unidas para Usos Pacíficos do Espaço, o COPUS, que hoje tem sede em Viena, na Áustria. É lá que nós discutimos e trabalhamos para buscar soluções com relação a questões relativas a direito espacial. É um cenário muito diferente, uma forma de estabelecer regras muito diferente do que aconteceu, por exemplo, com relação às grandes navegações, como você disse, o século XIV, XV e XVI. Em primeiro lugar, porque naquela época nós não tínhamos um estabelecimento de regras gerais de conduta para atividades no mar e nos oceanos que fossem acordadas multilateralmente. Ou seja, a gente tinha uma série de costumes, práticas reiteradas, consciência de obrigatoriedade, que foram se consolidando com relação ao direito do mar. E outro ponto interessante que a gente tem que levar em consideração é que naquela época os europeus consideravam os continentes que eles estavam descobrindo como terra nullius, ou seja, terra de ninguém, domínios que poderiam ser apropriados soberanamente pelos estados. Mas é um cenário muito diferente com relação ao direito espacial, porque de cara nós tivemos a consolidação de um princípio fundamental do direito espacial logo após o primeiro satélite a ter alcançado em órbita, o satélite artificial lançado pela União Soviética, o Sputnik 1, em 1957. E esse satélite
alcançou a órbita da Terra, órbita baixa, e passou por cima do território de diversas nações, inclusive o Brasil. E não houve protesto dos estados territoriais contra a violação da sua soberania. Então, esse primeiro objeto espacial em órbita, em 1957, consolidou uma regra fundamental do direito espacial, ou seja, que objetos espaciais em órbita não violam a soberania dos estados subjacentes. E por que não violam? Porque o espaço é um domínio diferente. E assim, ele não pode ser apropriado soberanamente por ter uma característica internacional. Então, existe sempre possível fazer vários paralelos, mas eu queria destacar um ponto crucial, tá? A era das navegações foi uma era do colonialismo, das conquistas. Aqui, isso não vai ser aplicável, porque o princípio fundamental do direito espacial é a regra da não apropriação soberana. Então, não dá para a gente fazer uma comparação com as navegações, imaginando que no futuro os países poderiam anexar partes da Lua, de Marte, dos asteroides, porque a regra fundamental do direito espacial é que essa possibilidade de apropriação soberana não se aplica ao espaço, inclusive corpos celestes, como a Lua. Legal, o senhor falou um pouco de soberania, assim, nesse sentido, né? E quando a gente fala em corrida espacial, alguns atores vêm à nossa mente em primeiro lugar, né? Tipo, Estados Unidos, União Europeia, China. Na sua opinião, é uma tendência isso continuar acontecendo? Tipo, esses atores continuarem sendo um destaque nesse debate? E por quais motivos, além de financeiros, materiais, que outros países preferem adequar os seus recursos em outras áreas, na área espacial? Ótimo, muito boa pergunta, Vitória. O interessante é o seguinte, cada país vai tentar sempre maximizar os interesses nacionais. E é óbvio que determinados países vão identificar um interesse crescente em não só desenvolver sua infraestrutura espacial, mas também proteger esses assets que são considerados como estratégicos. E um ponto que a gente tem que levar em consideração é que os objetos espaciais, eles abarcam uma tecnologia sensível, de ponta e de uso dual. Ou seja, a tecnologia espacial, ela pode ser utilizada tanto para fins pacíficos quanto militares. E levando em consideração um fato bastante simples, por exemplo, um foguete espacial que é utilizado como vetor para lançar um objeto espacial em órbita, ele na verdade é idêntico a um míssil balístico intercontinental. O que muda é o alvo. Então não é surpresa a gente observar que as grandes potências espaciais são também grandes potências militares. Agora, existem óbvios fatores que impulsionam os estados com relação ao desenvolvimento de atividades espaciais. E dentre esses fatores também conta, por exemplo, o prestígio internacional, uma pressão maior que pode se dar de diversos mecanismos de soft power. E sem dúvida isso tem um peso também grande nas atividades espaciais. Só que eu queria chamar a atenção para 2 pontos. Hoje, o que impulsiona as atividades espaciais são 2 fatores centrais: interesses estratégicos na obtenção de tecnologia e dados sociais, e do outro lado, fatores econômicos numa economia em pleno crescimento. Então, para vocês terem uma ideia, a economia espacial está crescendo por volta de 10% ao ano. Isso é muito mais rápido do que a porcentagem de crescimento da economia global, que obviamente é muito maior. Então, existem sim fatores que estão levando a um crescimento no número de lançamentos de objetos espaciais, de alocação de satélites em órbita e também trazendo então cada vez mais estados para o conjunto das chamadas Spacefaring Nations. E essas Spacefaring Nations, elas são nações que possuem e dominam pelo menos parte da tecnologia espacial, seja a fabricação de satélites, seja o processamento de dados, seja o lançamento de objetos espaciais, ou mesmo a capacidade de ter um centro de lançamento no seu território. E aí nós temos várias nações fazendo parte desse clube, tá? Você tocou naqueles players centrais, por exemplo, Estados Unidos, União Europeia, China. Sem dúvida, aí nós temos grandes potências espaciais, que eu também incluiria a Rússia, lembrando todo o legado que a Rússia tem da antiga União Soviética. Mas existem sempre novos players entrando nesse sistema. Não podemos ignorar, por exemplo, a Índia, que tem uma série de projetos ambiciosos, inclusive envolvendo Lua e Marte. O Japão, que lançou uma sonda
para extrair uma parte de um asteroide no programa Hayabusa. Emirados Árabes Unidos, que tem ambições muito grandes com relação a recursos espaciais, que recentemente aprovou uma legislação. E também não podemos esquecer da nossa capacidade aqui no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a desenvolver programas espaciais nacionais e domina a tecnologia de fabricação e teste de satélites. Tem um centro lançador de satélites, de objetos espaciais, muito interessante e renomado internacionalmente, em Alcântara, e tem um projeto já de várias décadas de fabricação do seu veículo lançador de satélite. Então, o núcleo de países que podem ser considerados como potências espaciais, sejam elas potências consolidadas ou emergentes, cresce a cada ano. Por outro lado, nós temos as chamadas Non-Spacefaring Nations, que são nações que não têm nenhum tipo de capacidade espacial, mas que dependem dessa tecnologia para o seu desenvolvimento econômico, político e social. Existe sim uma divisão entre esses, e essa divisão acaba tendo um impacto bem grande na balança de poder. É exatamente por esse ponto que nós vemos uma busca crescente dos estados para desenvolver essa tecnologia. Isso não é fácil, por conta de custos inerentes às atividades que ainda são elevados e também por conta da dificuldade de acesso a tecnologias que, como a gente falou há pouco, têm um potencial dual. Nossa, professor, isso é muito interessante ver esse crescimento, né, da procura por ter essa parte dessa nova tecnologia. Aí já pensando nesse crescimento também, a gente abordou aqui já um pouco sobre a questão da diplomacia, do papel das organizações internacionais, dos estados. Eu queria trazer agora um foco um pouco diferente nos indivíduos que a gente está vendo, as pessoas privadas que estão indo para essa exploração do espaço. A gente pode interpretar ela da mesma forma? São os mesmos interesses? Tem alguma diferença? É muito bom, Bianca, porque a gente tem que levar em consideração um fato. Iniciativas privadas vão sempre buscar, então ninguém vai colocar dinheiro a fundo perdido. E o que nós estamos vendo cada vez mais é o crescimento desse mercado privado na área espacial, que em inglês nós chamamos de Global Space Economy, que, como eu falei há pouco, está crescendo numa velocidade muito rápida. E essa chegada da iniciativa privada sempre traz um certo estresse no sistema. Por quê? Porque os princípios fundamentais de direito espacial, que vão trazer essas regras gerais de com relação a atividades espaciais, eles foram elaborados no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, numa lógica de que essas atividades estariam na mão dos estados. O principal instrumento internacional de direito espacial é o chamado Tratado do Espaço, 67, que é a nossa Magna Carta. E o Tratado do Espaço, ele coloca o quê? Que os estados respondem internacionalmente por todas as atividades espaciais nacionais, sejam governamentais ou não governamentais. Numa época em que se vislumbrava que as atividades privadas no espaço ainda demorariam muito tempo para se consolidar, exatamente porque envolviam tecnologia sensível e os custos eram bastante elevados. Só que esse cenário mudou. E nós temos, por conta da própria evolução da tecnologia e do desenvolvimento de uma sociedade moderna que depende dessa infraestrutura satelital, dessa infraestrutura espacial, nós temos oportunidades de negócio extremamente interessantes. Ou seja, aqui sim, nós temos um mercado bilionário que tem a tendência a se tornar trilionário em poucos anos. Isso atrai investidores, isso atrai empresas que querem explorar diversos ramos. O ponto crucial é o seguinte: o sistema internacional que nós temos foi elaborado com foco nos estados. Então, o que isso vai gerar de consequência? Para que essas regras de conduta sejam aplicáveis às empresas, os estados precisarão internalizá-las por meio de leis nacionais. E essas leis nacionais vão regulamentar, então, os mecanismos de supervisão e controle dessas empresas. Porque, como a gente falou, essas atividades são estratégicas, envolvem muito dinheiro, e também são perigosas, né? A gente não pode deixar de recordar que atividades espaciais ainda são reconhecidas como ultra hazardous activities, atividades ultra perigosas. Não porque acidentes ocorrem sempre, mas porque quando nós tivermos um acidente envolvendo objetos espaciais, o potencial de dano é muito elevado. Então, se os estados respondem por danos causados, inclusive por suas empresas privadas, é claro que eles vão querer ter um mecanismo de supervisão e controle. E isso que gera o estresse que a gente tem no sistema nos dias de hoje, ou seja, essas iniciativas privadas estão crescendo, é porque existe um mercado bastante atraente,
mas essas empresas vão ter que se vincular a regras de conduta que têm uma matriz internacional, que estão sendo progressivamente internalizados pelos estados. Um sistema que não foi criado para regulamentar atividades privadas no espaço, mas sim para regulamentar atividades espaciais nacionais como um todo. Esse estresse do sistema acaba levando cada vez mais países a procurar estabelecer normas internas que não só viabilizem esse mercado privado que está se desenvolvendo, mas também que estabeleçam regras de controle e supervisão mais eficazes. Isso, por exemplo, é uma pressão que existe aqui no Brasil para que seja elaborado o quanto antes uma lei federal sobre atividades espaciais, que ainda não existe. E professor, essa parte da atividade privada no espaço, ela coloca, além dos problemas já citados por você, outro ponto que é a nossa fragilidade mesmo climática do mundo, né? O professor, ele acredita que uma aceleração do desenvolvimento de tecnologias, ela está só ligada a isso de encontrar novos planetas para viver, alguma coisa assim, ou tem alguma outra variável socioeconômica ou política dentro do debate? Isso é interessante, Bruno, porque o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o impacto da tecnologia espacial para as causas ambientais. As fotos que nós temos, as imagens do planeta, mostram que nós estamos aqui juntos nessa grande nave espacial que é a Terra. Então, do espaço a gente não vê fronteiras nacionais, e do espaço a gente percebe como problemas ambientais numa região acabam afetando o globo como um todo. Então é óbvio que a tecnologia espacial teve um impacto muito grande para as causas ambientais. Agora, quando a gente fala com relação à preocupação quanto ao futuro do planeta, a viabilidade da vida na Terra, sem dúvida é possível fazer correlações com algumas atividades espaciais, ou pelo menos alguns discursos que estão saindo no cenário internacional sobre atividades espaciais. A gente acabou de ver os eventos relativos à COP e a discussão sobre a fragilidade climática, e alguns desses discursos, como por exemplo do presidente francês Emmanuel Macron, mencionavam que nós não temos um planeta B, então nós temos que proteger a Terra exatamente porque não há uma alternativa. E realmente uma alternativa a curto prazo não existe, né? Isso não se aplica, por exemplo, à Lua e Marte, porque qualquer tipo de atividade tripulada nesses corpos celestes vai demorar bastante tempo para conseguir atrair um grupo grande de pessoas. E o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: existem sim empresas privadas que tocam nesses pontos, mas também com uma lógica comercial. Um exemplo interessante é aquela Blue Origin, aquela empresa privada do dono da Amazon, o Jeff Bezos, que recentemente lançou numa trajetória suborbital o Capitão Kirk, né, da Jornada nas Estrelas. Essa empresa Blue Origin, ela tem nos seus projetos de atuação essa ideia de que deveria se promover cada vez mais a exploração de recursos naturais em corpos celestes, tornando a Terra um grande santuário ambiental. Agora, pense que isso aí também teria um impacto global interessante, não só do ponto de vista ambiental, mas também econômico. Pense no caso do Brasil, né? O Brasil é um país que depende muito da exportação de commodities minerais. No momento que a gente tivesse, por exemplo, uma proibição da mineração na Terra, o Brasil teria um impacto muito grande na sua balança comercial. Ou seja, o que eu vejo e que gostaria de destacar nesse momento é o seguinte: existem sim impulsos a essa exploração do espaço, com foco inclusive a corpos celestes. Mas isso aí está muito mais numa lógica do potencial econômico da exploração desses recursos minerais em corpos celestes, e também no acesso à tecnologia de ponta, e também acesso reservado a posições privilegiadas desses corpos celestes, do que numa perspectiva puramente ambiental. Professor, eu acredito que enquanto debatemos políticos, estados e setores privados, alguns afirmam a possibilidade de fazer um paralelo em como a expansão do território para o espaço vem causando uma degradação por meio do lixo espacial, né? Como os movimentos de conquista exteriores causaram alguns prejuízos nesse sentido. O professor acredita que esse paralelo é possível? É possível fazer esse paralelo também? Ou você já fez um outro antes? Ou é um contexto totalmente diferente? Não, Victoria, esse paralelo é total, porque nós temos um problema crescente com relação a atividades espaciais, que é a problemática do que nós chamamos em inglês de space debris, detritos espaciais. Há um aumento exponencial da poluição em órbita terrestre, e principalmente em algumas faixas orbitais
aqui nas chamadas órbitas baixas. E isso coloca em risco a sustentabilidade a longo prazo das atividades espaciais. Essas atividades que são hoje, como nós já conversamos, consideradas cruciais para a vida moderna. Então, nós temos que tentar viabilizar mecanismos de governança para que essas atividades sejam desenvolvidas de forma segura e constante, né? E esses debris, esses detritos, são realmente preocupantes. Cada vez mais nós temos registros de colisões ou interferências envolvendo detritos espaciais e objetos espaciais funcionais. Isso acaba gerando um impacto não só político, mas econômico muito grande. Imagina um satélite que custa milhões de dólares, que de repente é tornado um monte de sucata por conta da colisão, um detrito, um pedaço de foguete que está girando em torno do planeta sem nenhum controle. Então esse é um problema muito sério que gera uma série de debates internacionais. O medo da sociedade internacional como um todo e de cada um dos países individualmente e também das empresas é que nós tenhamos o que é chamado de síndrome Kessler, que foi um cálculo matemático feito por um cientista da NASA ainda no final dos anos 70, que fala que é um ponto em que as colisões em órbita vão produzir uma reação em cadeia autossustentável. Ou seja, as colisões vão produzir lixo, que proximamente vão produzir mais lixo, e mais lixo, e mais lixo, e mais lixo, e aí tornando inviável a manutenção de satélites em órbita, pelo menos em algumas faixas orbitais. Então, esse é um problema muito sério, porque cada vez mais nós temos mais lixo em órbita e cada vez mais nós temos mais objetos espaciais em órbita. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje em órbita 4.700 satélites funcionais, satélites que estão funcionando. No começo do ano passado, esse número era por volta de 2.000. Então, esse número mais que dobrou em um espaço de 16, 17 meses. O volume ainda vai aumentar, porque nós temos cada vez mais a iniciativa de lançamento de microsatélites ou também as chamadas grandes constelações de satélites, que são redes de objetos espaciais funcionando em proximidade muito grande. Por exemplo, o sistema Starlink, que é desenvolvido pela SpaceX para prover internet em órbita. Aí esse sistema pensa em lançar milhares de objetos em órbita, todos em órbita baixa. Ao lado desses objetos funcionais, nós temos um volume muito grande de detritos, tá? Um volume realmente absurdo. Detritos com mais de 10 centímetros de diâmetro, nós temos 36.500. Essa é a previsão atual. Mas quando nós chegamos acima de 1 milímetro, isso passa de 300 milhões de detritos em órbita. Então, o risco é muito grande, porque nós temos aí mais de 9.000 toneladas de objetos espaciais em órbita. Isso aqui é um volume de objetos sem controle e com pouca possibilidade de desvio que gera um impacto não só econômico, mas político muito grande. E veja, os problemas continuam se sucedendo em grande velocidade. O que aconteceu agora no dia 15, nós tivemos a Rússia fez um teste de uma arma anti-satélite. E ela lançou, então, um míssil aqui da Terra para colidir com um satélite seu que não funcionava mais, um satélite Cosmos 1408. O que aconteceu? Ela acabou produzindo uma grande nuvem de detritos na faixa de 450, 460 km de altitude. De 450 e 480 km de altitude. Essa é uma faixa perigosa, porque logo abaixo nós temos a órbita da Estação Espacial Internacional. Um pouquinho mais abaixo da Estação Espacial da China. E um pouquinho acima dessa constelação de satélites do Starlink. Então isso aí acabou por uma só ação de um teste militar para projeção de força da Rússia, isso gerou um impacto potencial de destruição e de risco para milhares de satélites, inclusive para astronautas em órbita hoje. Nós tivemos um alerta de conjunção vermelha na Estação Espacial Internacional, que forçou os astronautas a se resguardarem na cápsula Soyuz por algumas horas, exatamente pelo risco que esse tipo de acidente pode causar. Ou seja, de repente a colisão, um pequeno detrito, pode causar o fracionamento de toda a Estação Espacial Internacional. E eu nem estou pensando num cenário ainda pior de que um detrito desses alcance um astronauta indiretamente. Então, ou seja,
essa nuvem de detritos vai somar a outras nuvens de detritos que nós já temos em órbita. Algumas delas causadas por testes de armas antissatélites. Tem uma outra nuvem muito grande causada por um teste da China em 2007, ou também nuvens causadas por colisões entre objetos espaciais. Isso gera, então, o risco do fenômeno da síndrome Kessler. E para quem quiser ter uma ideia mais ou menos visual do que seria essa síndrome Kessler, é só lembrar daquele filme Gravidade, que saiu uns anos atrás com a Sandra Bullock, não sei se vocês lembram, ganhou Oscar e tudo mais. O filme tem uma série de pontos cegos aí da parte científica, mas o que ele mostra no início é o que seria essa reação em cadeia de produção de detritos espaciais. Ou seja, o que acontece quando nós temos a produção autossustentável de detrito com base nos cálculos da síndrome Kessler. Isso é o que a gente não pode ter, isso é o que a gente não pode chegar. Por quê? Imaginem um dia sem satélite. Não vai funcionar celular, não vai funcionar, você não vai ter previsão do tempo, você vai ter um impacto direto com relação a telecomunicações, você não vai conseguir ver televisão de um modo geral. Isso pode gerar uma série de panes em sistemas que utilizam dados de satélite para funcionamento, sistemas financeiros, sistema bancário global, troca de informações de um modo geral e também funcionamento de indústrias estratégicas. Isso sem falar num risco pior de a gente começar a verificar a queda cada vez maior de detritos espaciais aqui no planeta, né? Podendo causar um dano bastante considerável no solo. Nós já temos registros de diversos objetos espaciais que sobreviveram à reentrada, e muitos deles aqui no Brasil, né? Porque nós temos uma faixa intertropical grande. Então, algo precisa ser feito. Na ONU, no COPUS, no Comitê das Nações Unidas para Usos Pacíficos do Espaço, nós aprovamos em 2019 uma série de diretrizes não vinculantes para sustentabilidade a longo prazo de atividades espaciais. Mas isso ainda é um primeiro passo. Nós precisamos ter regras mais claras e eficazes para garantir que o espaço possa ser protegido contra essa poluição. Nossa, professor, realmente, só ouvindo o senhor falar é um problemão, né? A gente tem uma tecnologia que ajuda tanto, mas ao mesmo tempo, para a gente conseguir, caso ela pare de funcionar, se livrar dela, tem uma série de fatores envolvidos, né? É verdade. Aí, agora vamos pensar um pouco para o futuro, né? Pensar já mais para a parte de finalização. Quando a gente pensa nas relações internacionais, a gente sabe, né, coisa que ela é uma ramificação da ciência política. Você acredita que pode ser no futuro a gente tem algum ramo específico dentro das relações internacionais que estude somente a parte do espaço? Tipo, não como uma matéria, mas como uma academia mesmo? Sim, Mia, que eu acredito, e já tem até um nome que está sendo empregado cada vez mais para esse ramo, que seria a astropolítica. Esse termo cada vez mais aparece no cenário internacional. Eu até fiz uma relação direta com esse termo astropolítica no nosso grupo de pesquisa sobre direito e política espacial aqui na Universidade Católica de Santos, que obviamente eu gostaria de convidar todos vocês aqui que estão participando da live, quem tiver interesse em consultar o website da Universidade Católica de Santos sobre o nosso grupo de pesquisa, porque nós, nesse grupo, estamos seguindo uma lógica de astropolítica, de estudar não só as normas aplicáveis com relação a contas relacionadas a atividades espaciais, mas também todo o impacto político que essas atividades têm no âmbito interno e internacional. Então, eu vejo como um ramo de RI que cada vez mais vai se consolidar. Sem dúvida, a gente percebe que essa progressão se desenvolve não só nos grandes centros, vamos dizer assim, de saber, não só na Europa, nos Estados Unidos, na China. A gente vê isso crescendo também muito aqui no Brasil. Cada vez mais surgem iniciativas de pesquisa sobre direito e política espacial aqui no nosso país, em toda a América Latina também. E eu acredito que é um caminho inexorável. Por quê? À medida que se reconhece o espaço como um domínio estratégico, toda a teoria de RI tem muito a contribuir para a identificação e previsão com relação a condutas desejáveis e indesejáveis. Ou seja, é natural que esses estudos se aperfeiçoem com o tempo. E eu acredito que eles vão acabar materializando e consolidando de uma forma global esse título de astropolítica, um novo ramo das relações. E, professor, no começo da exploração espacial, durante mesmo a Guerra Fria, a gente muito sonhava assim, que em pouco tempo, mesmo pouquinho tempo, ia ser muito mais comum a ida de humanos para fora da Terra. Será que esse futuro, que a gente possa, tudo isso que você apresentou para a gente, que a gente debateu, você acha que isso pode ser mais comum no futuro agora? Bruno, é possível.
mas eu queria destacar um ponto crucial. Assim, missões tripuladas no espaço, elas somente vão se tornar mais constantes, ou seja, principalmente a partir da órbita terrestre, se houver segurança tripulantes. Esse é um ponto crucial. E não é possível você ter uma constante ida de indivíduos ao espaço se eles tiverem risco de vida extremamente elevado, seja por conta de potenciais falhas nos veículos, fragmentação do objeto em órbita, isso é um problema muito sério, seja por conta de falhas dos veículos lançadores, ou seja por conta do que a gente acabou de falar, do risco representado por detritos espaciais. Não é fácil você encontrar um grande volume de pessoas que aceitaria ser colocado num estande de tiro, bem na frente do estande de tiro, torcendo para que nenhuma bala o atingisse. Se o número de detritos espaciais aumentar de maneira exponencial, essas atividades de transporte de humanos para o espaço exterior vai se tornar cada vez mais complexa. Então existe uma relação direta entre segurança espacial, né, e aumento das atividades tripuladas no espaço. Muito do que a gente viu nesse ano com relação a turismo espacial se relacionou a atividades suborbitais, ou seja, são trajetórias de objetos que conseguem alcançar uma elevada altitude, mas não a velocidade orbital. Ou seja, eles podem chegar até por volta de 100 km de altitude, que é, de uma maneira ou de outra, reconhecido de forma indireta como um marco para a identificação de onde seria o fim do espaço aéreo e o começo do espaço exterior. Embora isso não foi codificado internacionalmente. Mas essas atividades elas somente chegam brevemente a esse ponto e depois retornam rapidamente à Terra. Ou seja, esses objetos eles ficam 99% do tempo em espaço aéreo. Eles não são exatamente atividades espaciais e elas não vão se desenvolver com a velocidade orbital que é necessária para um objeto conseguir manter essa posição constante no espaço. Qual que é a consequência, então? Muito do que nós estamos vendo relacionado ao desenvolvimento de turismo espacial também é um aprimoramento de tecnologias que podem ter diversos outros usos, que não voos tripulados. Pense que esses veículos podem também baratear o lançamento de microsatélites em órbita, utilizando os mesmos veículos. Então, existem outros fatores aí que devem ser levados em consideração, inclusive desenvolvimento de tecnologias que possam ser interessantes para determinados estados, levando a acordos e contratos. De um modo geral, eu vejo o seguinte, Bruno, nós somente vamos ter um volume grande de pessoas indo para o espaço quando essas atividades forem efetivamente seguras. E também nós temos que levar em consideração que existe um fator econômico aí relevante. Elas também vão ter que trazer algum tipo de benefício do ponto de vista econômico para quem investe. E digamos que atividades que possam produzir pessoas em órbita se machucando, eventualmente morrendo, não tem um tour econômico sensível. É exatamente por conta disso que nós vemos um movimento crescente com relação à discussão sobre sustentabilidade de atividades espaciais. Porque somente se a gente tiver controle maior dos riscos dessas atividades e que a gente possa permitir que elas sejam conduzidas de forma constante e segura, que atividades espaciais envolvendo pessoas em órbita, atividades tripuladas, vão poder florescer de uma maneira mais constante e levando a cenários, como você colocou, de livros importantes, como do Arthur C. Clarke, o próprio filme 2001 que eu mencionei na minha apresentação. Então esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigada também, professor, por trazer tudo isso que o senhor trouxe hoje, todos esses esclarecimentos. Foi muito legal ouvir mais sobre esse tema que a gente não tem tanto contato assim na faculdade. E é isso. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos que ouviram até o final. Eu tô sentindo que eu saí desse episódio com mais perguntas do que esclarecimentos, o que eu acho que é um ponto positivo. Muito obrigado, professor, pelo tempo disponibilizado, pelas perguntas respondidas. E eu espero que, assim como eu, todos os ouvintes tenham esclarecido um pouco mais do tema de espaço e tenham ficado mais curiosos para saber muito mais sobre. Ótimo, eu queria agradecer a todos vocês. Foi uma excelente oportunidade para trazer mais informações sobre direito e política espacial. Agradeço esse espaço que vocês abriram para o espaço e discussões relativas à astropolítica, como nós mencionamos, e continuo à disposição para avançar debates sobre diversas questões. Como a Bianca falou, eu fico feliz de saber que vocês têm agora mais dúvidas.
porque exatamente isso demonstra a atualidade do tema e a importância de se discutir mecanismos para que as atividades espaciais possam ser desenvolvidas de maneira constante, segura e eficiente. Mais uma vez, muito obrigado.